Olá, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender aí do horário que você está me assistindo, né? Você é guerreiro, você é guerreira dos concursos públicos, às vezes até de madrugada, né, gente? E é desse jeito mesmo, tá? É desse jeito, meu filho. Mas na hora que você vê o seu nome ali no, na lista de aprovados, né? E depois aí ser nomeado, tomar posse aí, receber uma carta de posse para o seu concurso público e você nem vai lembrar disso mais, né? Dessas mazelas aí que é esse tempo de estudo e de dedicação. Ao mesmo tempo, pessoal, o conhecimento ele é libertador, né? Nos torna pessoas aí muito melhores. Então, esse tempo de dedicação é preciso, é necessário. Força para você e nós do Monster estamos aqui com você para te ajudar a chegar lá, tá bom? Então, pessoal, meu nome, né? Eu sou a professora Daniele. Nós vamos falar hoje de direito administrativos, pontos e aspectos mais importantes aí dentro do conteúdo do seu edital, ok? Então, pessoal aí da Secretaria de Administração Penitenciária aí da Bahia, né, aspirantes desejosos aí de assumir um cargo nessa instituição. E nós estamos aqui com você para poder pontuar coisas importantes em direito administrativo aí no seu edital, tá bom? Vamos lá, nosso tempo é curto e nós vamos falar de coisas muito importantes aqui dentro do seu edital. Eu vou tentar, pessoal, percorrer aí todo o conteúdo do seu edital, claro, com foco, como eu já disse aqui, e falando novamente, com foco nos aspectos mais importantes aí do seu conteúdo, ok? Bom, não te tira a responsabilidade de acessar lá a nossa plataforma e assistir a aula mais aprofundada e também resolver mais questões, ok? Se eu não me importasse com a sua aprovação, eu não estaria falando isso, tá? Então, nós vamos aqui, de fato, né, passar dicas, que esse é o objetivo aqui desse conteúdo, passar dicas importantes, mnemônicos, né, para que você relacione a matéria e consiga, de fato, memorizar e de forma mais fácil aí resolver as questões. Porém, vai lá, né, e assiste a aula completinha, o conteúdo completo, bem específico aí para o seu edital, tá bom? Bom, nós vamos começar aqui, pessoal, falando de Estado, governo e administração pública, tá? Vamos marcar aqui, né, as palavrinhas-chave, coisas mais importantes. E nós vamos começar, de fato, com o conteúdo. Por quê? Os conceitos, né? O quê? Por quê? Os conceitos, eles são muito importantes. Abre sua mente para poder entender outros aspectos e te faz mais capaz, né, de resolver ali as questões. Então, conceituando aqui Estado, governo e administração pública, o que essas três instituições aqui têm de diferente, quais são os aspectos importantes e palavrinhas-chave aí que caem na sua prova. Dentro de Estado, nós podemos falar que quem é o Estado, né? O Estado, pessoal, olha só, ela é a pessoa jurídica de direito público, ok? Ele é conceituado dessa forma: pessoa jurídica de direito público, formado por um povo em um território, ok? Com um governo soberano, composto por 3 poderes. Quem são eles? Legislativo, executivo e judiciário, ok? Então, quando a sua prova fala sobre Estado, o que seria o Estado? O Estado é um povo dentro de um território com um governo soberano, né? E contendo ali 3 poderes. Aqui no nosso Estado, né? 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, ok? Agora, o governo, quem é o governo, né? O governo é aquele que conduz politicamente o Estado. Se o Estado é um povo dentro de um território com um governo soberano, esse governo soberano é quem conduz esse Estado politicamente, ok?
Definindo o quê? Definindo diretrizes, definindo ali objetivos e também realiza a manutenção da ordem jurídica, né? Das legislações ali existentes que ordenam ali aquele povo naquele território. Então, o governo ele é quem conduz politicamente o Estado, definindo diretrizes, objetivos, manutenção da ordem jurídica, ok? Agora, se o governo é aquele que conduz politicamente, define diretrizes, objetivos daquele Estado, daquele povo dentro de um território, quem é que executa essas ações, né? É aí que a administração pública entra. A administração pública é quem, de fato, realiza as atividades, tá bom? É quem, de fato, executa os serviços visando o interesse público, a satisfação da coletividade, ok? Então, a administração pública, ela é aquela que bota a mão na massa e realiza as diretrizes, os objetivos definidos pelo governo para o Estado, para o povo dentro do território, ok? Então, você entendendo aqui esses conceitos de Estado, governo e administração pública, isso é muito importante para você entender outros aspectos dentro da nossa disciplina de direito administrativo, tá bom? Então, olha só, quando a banca cobra sobre Estado, governo e administração pública, ela vem cobrar exatamente os conceitos, né? Ou as diferenças de cada um. Olha só como isso pode cair aí na sua prova. Acerca dos conceitos de Estado, governo e administração pública, assinale a alternativa correta. Conceitualmente, o Estado não se limita apenas ao exercício da função executiva. Bom, o Estado, pessoal, como nós vimos, ele é o povo dentro de um território com um governo soberano, composto ali por 3 poderes, né? Então, ele não se limita apenas ao exercício da função executiva. Essa questão está certíssima. Nós já temos aqui nosso gabarito, ok? Essa questão está certa, porque o Estado, ele não se limita ali às funções executivas, né? Ele tem também outras funções. Então, nós queremos a questão correta, nós temos aqui já a nossa letra A. Agora, o que as outras questões vêm aí trazendo como pontos errados, né? É importante a gente saber também sobre as outras questões. Olha só. Em sentido orgânico, consiste a administração pública. Está querendo saber de quem? Vamos colocar aqui. Está querendo saber da administração pública, né? Estado, governo e administração pública. Aqui queria saber sobre o Estado e aqui quer saber sobre a administração pública, como aquele que bota a mão na massa, que executa e realiza as atividades. Olha só, a administração pública consiste no conjunto de atividades administrativas exercidas pelo Estado. Olha só, pessoal, com o fim de materializar o interesse coletivo. Então, quem realiza as atividades administrativas é a própria administração e não o Estado, né? O Estado e governo, vamos lá, ó, querendo saber sobre Estado e governo, são faces da mesma moeda, pois ambos dependem da vontade popular majoritária para serem tidos como legítimos. Gente, olha só, o Estado, ele depende da vontade popular para ser legítimo? Não depende, tá bom? Não depende. Então, a letra C está errada. Em sentido funcional, consiste a administração pública na associação de entidades e agentes estatais, com o fim comum de exercer a função administrativa do Estado. Essa também está errado, gente. A administração pública, nós temos aqui a administração pública direta e a indireta. A direta aqui, como expressão de União, Estado, DF e municípios. E a indireta como entidades, isso aqui você vai ver direitinho, entidades administrativas. Você vê lá na nossa plataforma, dentro da aula de organização da administração.
Aqui, entidades administrativas, nós temos autarquias, fundações, nós temos sociedade de economia mista, nós temos as empresas públicas e outras fundações, né? Então, não é só entidades e agentes, ok? Então, está errada aí a nossa letra D. Temos como gabarito aqui a nossa letra A, né? O Estado ele não se limita apenas às funções executivas, também legislativas, judiciárias, ok? Nós vimos lá que existem 3 poderes, né? O Estado ele é um povo dentro de um território com governo soberano, contendo 3 poderes, ok? Vamos lá. Bom, dentro de organização administrativa do Estado, né? Administração direta e administração indireta. Dentro desse conteúdo, qual é o aspecto mais importante e mais recorrente? Quais as palavras que você precisa mais vincular quando se fala de administração direta e indireta? Bom, falar em organização da administração é dizer sobre a estrutura da administração, como a administração ela é composta, quem faz parte da administração pública. Pessoal, quem é a administração pública? É aquela que executa, que bota a mão na massa e realiza, de fato, as atividades, as diretrizes, os objetivos ali traçados pelo governo, ok? Então, tá bom. Essa administração pública, ela é composta, ela é estruturada de que forma? Bom, a estrutura básica aqui, né, da administração, porque nós temos também as paraestatais, nós temos ali as delegatárias de serviço público, mas nós não vamos falar dela aqui agora. Nós vamos falar das palavras e aspectos mais importantes, ó, com foco, né, com foco aí na sua prova. Dicas importantes. Então, falando de estrutura básica da administração pública, a administração pública ela é estruturada basicamente em administração direta e indireta, ok? E quando nós falamos em administração direta, nós estamos falando do Estado diretamente atuando, exercendo ali aquela atividade. Então, nós estamos falando da União, do Estado, do DF e dos municípios. Então, nós estamos falando dos entes federados atuando, realizando ali diretamente a atividade. Por isso, a administração direta, porque é diretamente executado pelos entes federados, ok? Então, esses entes federados, eles são o quê? Pessoas jurídicas de direito público, tá bom? Dentro da administração direta, nós teremos apenas pessoas jurídicas de direito público, ok? As de direito privado vão aparecer lá na administração indireta, mas aqui, dentro de administração direta, são os entes federados atuando diretamente, exercendo ali as atividades como pessoas jurídicas de direito público, tá joia? Então, dentro dessa estrutura da administração direta, pode ocorrer um fenômeno chamado de desconcentração. O que é a desconcentração, pessoal? Olha só, a desconcentração é a criação de órgãos subordinados à pessoa jurídica de direito público que criou aquele órgão, ok? Então, dentro de administração pública direta, pode ocorrer, quando a administração, vamos pensar assim, a administração, o Estado não está dando conta mais de executar aquela atividade. Ele vai e cria um órgão, tá bom? Para poder exercer ali aquele papel e aquela função. Então, há aqui a criação de órgãos. E como nós estamos aqui com dicas, né, pessoal? Você vai colocar aí, olha, esse CO importantíssimo. Porque quando a sua questão falar de desconcentração, ela está falando de criação de órgãos. E ela também está falando de administração direta. Porque só a administração direta, a União, o Estado, o DF, os municípios, criam órgãos para realizar ali as suas atividades.
dentro dessa desconcentração, que é a criação de órgãos para realizar as atividades, há um aspecto importante de subordinação. Como é a própria administração pública que criou um órgão, você pensa aí, dentro de você existem órgãos. Pensa se você fosse uma pessoa jurídica de direito público, se você fosse a União e criou órgãos, e então, os órgãos estão internamente. Então, esses órgãos, eles são subordinados à pessoa que o criou, ok? Então, essa subordinação, ela quer dizer que a pessoa jurídica de direito público que criou aquele órgão, ela vai controlar a atuação daquele órgão, avaliando o mérito, avaliando aspectos de legalidade das ações daquele órgão, ok? Então, é uma análise completa, né? É um controle ali completo daquele órgão, ok? Do que aquele órgão faz, como executa, tá joia? A subordinação, ela tá vinculada a esse controle aí de legalidade, de mérito, dos atos ali do órgão. Já na administração indireta são entes administrativos criados pelas pessoas aí jurídicas de direito público também. Só que são entes administrativos. Então, vamos colocar aqui, olha só. Não são órgãos, são entes administrativos. Opa! São entes administrativos, não são órgãos. Quando nós falamos de administração indireta, nós estamos falando de entidades. Por quê, pessoal? Olha só, são criados pela administração direta. É a administração direta que cria essas entidades. Só que elas são autônomas, né? Elas não fazem parte, não estão internamente dentro da pessoa jurídica de direito público ali, da administração direta. Elas estão externamente. É como se fossem os nossos filhos, né? Não são órgãos que estão dentro, mas são os nossos filhos. São nossos, nós que criamos, nós que construímos, porém estão fora, né? São autônomos ali, independentes. Então, a administração pública indireta, ela é composta pelos entes administrativos criados pela administração direta. Quem são, né? São pessoas jurídicas de direito público, também pessoas jurídicas de direito privado. Quando nós falamos pessoas jurídicas de direito público, nós estamos falando aqui, ó, das autarquias. Estamos falando das fundações públicas, são pessoas de direito público. As empresas públicas, estão até aqui de cor diferente, né? As empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Pessoal, a fundação pública, ela pode ser fundação pública de direito público ou de direito privado. E você vai ver os aspectos que diferenciam uma da outra lá na nossa plataforma, dentro do conteúdo aí principal, né? Dentro do conteúdo aprofundado aí de fundações. Porém, aqui, você só precisa saber que autarquias e fundações, elas são pessoas jurídicas de direito público, com exceção aqui da fundação, né? Que pode ser aí, a depender de como for criada a fundação, ela pode ser também de direito privado. Empresa pública, sociedade de economia mista e, a depender de como for criada a fundação, pessoas jurídicas de direito privado, ok? Então, aqui, dentro da administração pública, bem como administração direta, na indireta também, essas entidades podem criar aqui outros órgãos. Porém, esse não é um aspecto tão importante aqui para a gente. O aspecto mais importante é que quando essas entidades são criadas pela administração direta, ocorre o fenômeno aqui da descentralização. Então, vamos dizer de novo que a administração direta, que é a União, Estado, Município, DF,
ela está saturada de serviço, não consegue mais, criou órgãos ali internamente subordinados para poder ajudar. Aqueles órgãos também não estão dando conta, estão fadigados, né? Então ela resolveu, falou, não, vou criar uma entidade, vou ter um filho fora de mim, independente, para poder me ajudar a exercer essa atividade melhor. Nesse momento da criação das entidades, ocorre a descentralização, ok? Que é a criação de entidades administrativas. Quando ocorre a descentralização, vamos colocar aqui a nossa corzinha, ó. Quando ocorre a descentralização, nós vamos marcar aqui o CENTE, que é criação de órgãos. Ocorre, desculpa pessoal, criação de entidades. Ocorre a criação de entidades administrativas, tá vendo? Vinculadas à administração direta. Então, qual que é a relação entre as entidades ali dentro da administração indireta e a administração direta? É uma relação de vinculação. Aqui nós não podemos falar que existe subordinação, porque os filhos, aqueles que estão fora da administração direta, eles são independentes, são autônomos. Então, eles não são subordinados à administração direta. Eles são apenas vinculados. Qual que é a diferença de subordinação e vinculação? Quando há apenas vinculação, a administração direta não tem poder ali de avaliar o mérito dos atos das entidades. Ela avalia só os aspectos de legalidade. Então, se os entes, se os filhos estão agindo ali de forma legal, eles não entram ali no conteúdo, no mérito, né? Na avaliação ali de discricionariedade dos atos, ok? Então, apenas aqui aspectos de legalidade. Tá joia? Bom, a relação aqui, né, nós falamos entre a administração direta e indireta é de supervisão ministerial. E essa palavrinha já caiu em várias provas e continua caindo. Por que supervisão ministerial? É apenas ali, como nós dissemos, nos aspectos de legalidade, né? Dos atos ali das entidades, ok? Ocorre controle ali sobre aspectos legais. Vou corrigir aqui. Aspectos legais, tá? E não de mérito dos atos ali das entidades, ok? Então, resumão aqui, administração direta, União, Estado, DF, municípios, é onde a administração diretamente age ali, atua, exerce ali as atividades. A administração direta, ela cria órgãos por um processo chamado de desconcentração, ok? E há ali uma relação de subordinação entre os órgãos e a administração direta. A administração direta também pode criar entidades por um fenômeno chamado de descentralização, criação de entidades administrativas para poder exercer ali as atividades, ajudar a administração direta a exercer as atividades, ok? Quando ocorre a descentralização, criação de entidades, há a vinculação das entidades com a administração direta, ok? Essa vinculação permite à administração direta apenas avaliar, controlar ali os aspectos de legalidade dos atos das entidades. É uma supervisão chamada de supervisão ministerial, ok? Não há um controle ali direto, não há um controle de mérito quando a gente fala de administração direta e indireta. Tá joia, pessoal? Aspectos aí mais relevantes e importantes dentro de organização. Como que isso pode cair aí na sua prova? Dá uma olhadinha aí, como que as questões estão, né? Frequentemente aí aparecendo nas provas. Olha só, acerca da organização da administração pública, assinale a alternativa correta. Nós queremos a correta, ok? Bom, compõe a administração pública indireta. Quem compõe a administração pública indireta? Autarquias? Sim.
Fundações, sim, instituídas pelo poder público e as empresas públicas. Ok, certíssimo aqui, hein, pessoal? Nossa questão, nós já temos nosso gabarito aqui, letra A. A administração pública indireta, ela é composta pelas autarquias, as fundações e as empresas públicas, bem como sociedade de economia mista, né? Nós colocamos aqui, olha só, sociedade de economia mista, que não está as empresas públicas, né? Que não está presente aqui na letra A. Porém, não precisa, né, pessoal, estar todas aqui. Ele quis dizer que as autarquias e as fundações públicas e as fundações instituídas pelo poder público, que são as fundações públicas e empresas públicas, compõem a administração indireta. Compõe? Compõe. Está certíssimo, ok? Então, olha só. Letra B. As empresas públicas, ó, tá querendo saber especificamente sobre as empresas públicas. Vamos colocar aqui, então, que nós temos por gabarito aqui nossa letra A e vamos ver o que tem de errado nas outras, ok? Empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcios públicos, compõem a administração pública direta. Ó, quem é a administração pública direta, pessoal? União, Estado, DF, municípios, ok? São os entes, ó, são ali os entes federados, né? Que nós falamos, olha só, os entes federados, ok? Ó, então aqui está errado. As entidades paraestatais, que nós não falamos sobre ela, porém, e o terceiro setor, compõem a administração pública indireta. Gente, as entidades paraestatais, o terceiro setor, nós não falamos aqui sobre eles. Só que eu posso dizer, dentro dessa questão aqui para você, que eles estão fora, né, da administração pública. Eles colaboram, eles são colaboradores das atividades da administração pública. Porém, eles estão fora da administração pública. Não compõem nem a direta, nem a indireta, ok? E eu coloquei essa questão aqui justamente para dar essa palhinha, né, para vocês sobre as paraestatais e o terceiro setor, ok? Então, ó, letra D, os órgãos integrantes da União, então, ó, órgãos da União, Estado, município, DF, quais a lei define o exercício de funções administrativas, compõem a administração pública direta. Até aqui tudo bem. Assim como as autarquias, ó, fundações instituídas pelo poder público. Não. Quem faz parte da direta? Apenas a União, Estado, DF, município e seus órgãos. Ok, pessoal? Então, autarquias e fundações estão dentro da indireta. Joia? A administração pública indireta é composta pelos órgãos integrantes, aqui já está errado, ó, da União, do Estado, DF, municípios, os quais a lei confere exercício de administração. Já está errado, porque aqui seria direta, né, pessoal? Órgãos, União, Estado, DF, municípios, administração direta. Veja bem como isso cai aí na sua prova, tá vendo? Você vai acertar, tá bom? Tenho certeza disso. Bom, gabarito, letra A. Gente, outro ponto importante aí dentro do seu edital, socorro Deus, deixa eu dar uma respirada aqui, que eu tô numa gripe, gente, mas dias bons, dias ruins, a gente tá aqui estudando, né? Estamos aqui estudando juntos para que você alcance aí o seu sonho. Bom, eu com todo o empenho e você com toda a paciência comigo. Deixa eu dar só uma hidratadinha aqui. Ó, outro assunto relevante, importante aí dentro do seu conteúdo são os agentes públicos. Os agentes públicos, quem são os agentes públicos, né? Os agentes podem ser os servidores públicos. Nós vamos falar aqui do conceito, que é muito importante para que você entenda que quem são, né, os agentes públicos conceitualmente na lei, como que a lei define quem é os agentes públicos. E aí depois nós vamos falar de pontos importantes. Bom, primeira coisa, você precisa saber que esse assunto ele é tratado, agentes públicos, você vai estudar um estatuto específico. Agora,
nós vamos falar um pouquinho da doutrina, principalmente aqui da nossa Constituição Federal, dentro do artigo 37 e seguintes, que define ali aspectos da administração pública, aspectos dos servidores, dos agentes públicos, ok? Então, o conceito de agente público nós vamos encontrar na Lei 8.429 de 92, tá, pessoal? Ela define agente público no artigo 2º como... Olha só o que a lei fala. Para os efeitos dessa lei, considera-se agente público. Quem são os agentes públicos? Os agentes políticos. Vamos já colocando aqui, ó. Quem são os agentes públicos? São agentes políticos, servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função nas entidades referidas no artigo 1º, que a gente não precisa aqui saber agora. Porém, a lei define que qualquer pessoa que tenha vínculo com a administração, né, ele é chamado de agente público. Então, olha só, pode ser aqui agente político, servidor público ou todo aquele que exerce mandato, cargo, emprego, função nas entidades aí referidas no artigo 1º dessa lei. Então, todo mundo que exerce cargo, emprego, função ou mandato nas entidades ou órgãos aí vinculados à administração, eles são chamados de agente público, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, não precisa ser remunerado, não precisa ser um cargo ou emprego permanente, uma função permanente. Pode ser transitório, pode ser gratuito, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura. Gente, é todo mundo. Se a pessoa tiver vínculo com a administração de alguma forma, ela é considerada agente público, ok? Então, tá bom. Olha só, é importante você entender isso. Tem que haver vínculo com a administração. Bom, aspectos aí importantes. Já que os agentes públicos, né, eles exercem mandato, cargo, emprego e função dentro das entidades aí vinculadas à administração, o que seria o cargo, o emprego e a função pública, né? O que seria o cargo, o emprego e a função pública que esses agentes exercem? Bom, o cargo público, você precisa entender, e vai ser importante você saber aqui, o cargo público é aquele ocupado por servidor público. São as coisas que mais aparecem aí na prova, né? O cargo público é ocupado por quem, né? Por quanto tempo? Se é estatutário, se é regido pela CLT ou não. E o emprego público e a função pública, né? Então, olha só, nós vamos diferenciar isso aqui agora. Cargo público é aquele ocupado por servidor público. Pode ser na administração direta ou na administração indireta. Ele é ocupado, cargo público, por servidor público. Está sujeito ao regime estatutário, diferente da CLT, tá, gente? Então, cargo público é ocupado por servidor público em regime estatutário e são escolhidos através de concurso público. Então, o cargo público só pode ocupar quem passa em concurso público e é regido pelo regime aqui estatutário. Possui estabilidade, o que é estabilidade, gente? Não pode ser mandado embora, não pode ser, né? Não. A estabilidade, ela é uma prerrogativa de permanência no serviço público, ok? Após os 3 anos de estágio probatório. Bom, após os 3 anos de estágio probatório, somado, gente, olha aqui, a avaliação especial de desempenho. Tem que existir uma avaliação especial de desempenho.
Às vezes a gente só lembra aí dos 3 anos de estágio probatório. Cumpri os 3 anos de estágio probatório, eu tenho aí a minha estabilidade no serviço público. Nananina, não. Existe uma avaliação especial de desempenho que tem que ser somada aos 3 anos aí de estágio probatório, tá? Então, lembra disso. Bom, esse é a definição aqui de cargo público. Emprego público, ele é ocupado, gente, pelo empregado público. O próprio nome aqui te ajuda a vincular, né? Esse empregado público, ele pode atuar na entidade privada ou pública, tá bom? Da administração indireta. Então, quando nós falamos em emprego público, nós estamos falando de administração indireta, autarquia, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, ok? Ali, aquelas entidades criadas pela administração direta que compõem a administração indireta. Então, emprego público é na administração indireta, ok? Quem exerce é um empregado público. Precisa de concurso público? Precisa de concurso público, tá bom? Só que eles são regidos pela CLT. Então, quando nós falamos de emprego público, é exercido por empregado público, pode ser em entidade privada ou pública, porque ali dentro da administração direta tem a empresa pública, a sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, né? E eles são regidos pela CLT, por concurso público, tá bom, pessoal? Não gozam de estabilidade, tá joia? Esse pessoal aqui não goza de estabilidade. Emprego público não tem estabilidade, ok? Função pública. Bom, a função pública é a mais diferentona de todas. Enquanto o cargo público é exercido ali por servidor público, tem estabilidade, tem concurso público, é regido pelo sistema ali de regime estatutário, e emprego público é empregado público, pode ser em instituição privada ou pública, né, dentro da administração indireta, por concurso público e CLT, a função pública, ela é, olha só, um conjunto de atribuições destinadas aos agentes públicos. Qualquer pessoa que tenha vínculo. Quem é o agente público? Qualquer pessoa que tenha vínculo com a administração. Abrangendo a função temporária. Olha só, é uma função temporária ou uma função de confiança. Pode ser dentro da administração direta ou indireta, por necessidade de contratação temporária. Então, quando nós falamos de função pública, ela é por necessidade de contratação temporária e interesse público. Sujeitos ao regime especial. E são selecionados através de processo seletivo simplificado. Aqui não tem estabilidade, aqui não tem concurso público, né? É um processo seletivo simplificado. Qualquer agente que tenha vínculo com a administração pode exercer ali a função pública, exerce, né, a função pública. Contratação temporária por interesse público, tá bom, pessoal? Então, gravem, né? Marquem aí as diferenças entre esses conceitos. Por quê? Olha só, como a sua prova te cobra aqui sobre agentes públicos. Bom, sobre o conceito e características de cargo, emprego e função pública. Assinale a alternativa incorreta. Está perguntando aqui qual é a alternativa incorreta sobre cargo, emprego e função pública, tá joia? Então, ó, função pública. A função pública significa o exercício de atividades de competências da administração em nome dessa e de acordo com suas finalidades, ou seja, para atender o interesse público. Tá certo isso aqui, gente? A função pública é o exercício de atividade de competência da administração? Ok. Em nome dessa e de acordo com suas finalidades? Ok.
para atender o interesse público? Ok. Essa questão está totalmente certa, ok? Nós queremos o quê? A incorreta, certo? Nós queremos a incorreta. Então, a letra B, ela vem dizer assim, e você já viu aí, né, seu espertinho, que o nosso gabarito é a letra D, só que nós vamos ver cada uma delas para você saber aí como que isso ocorre na sua prova. Quando a função é exercida, falando de função de novo, com base em contrato de trabalho regido pela consolidação das leis do trabalho, o vínculo denomina-se emprego público. Olha só, o emprego público é quando a função é exercida sobre a CLT? Certíssimo, né, pessoal? Nós vimos lá, emprego público, por empregado público, por concurso público, porém é regido ali pelo sistema da CLT, ok? Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades criado por lei, ok, em número determinado, em nome certo e remuneração específica, certíssimo. O ocupante do cargo público tem vínculo estatutário, ó, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos, certíssimo, né, pessoal? Cadê a nossa incorreta? A nossa incorreta está aqui, ó. Realização de concurso público é apenas exigida para investidura em emprego público, sendo necessário apenas, ó, sendo necessário realizar concurso para cargo público. Ó, misturou tudo, né, pessoal? Por quê? Concurso público é apenas exigido para investidura em emprego público? Não, cargo público também, ó. Os cargos públicos mais cargo público, tá bom? Os cargos públicos também precisam de concurso público. Tanto que falou aqui embaixo, ó. Olha só. Mais errado ainda ficou a questão, ó. Quando disse aqui, ó, desnecessário para cargo público. Então, é aqui o nosso gabarito, porque nós estamos procurando o quê? A incorreta, tá joia? Nosso gabarito aí, letra D. Beleza? Ó, controle e responsabilização da administração pública. Vamos correr que nosso tempo tá bem curtinho. Ó, controle e responsabilização da administração pública. Bom, o que seria dizer sobre controle e responsabilização aí da administração pública? Nós podemos dizer que controle da administração pública são meios pelos quais a administração pública pode ser controlada, ok? Então, pensando que a administração pública trata da coisa pública, dos bens públicos, a administração, ela tem que ser fiscalizada, ela tem que ser, os atos têm que ser revisados, né? E em qualquer esfera de poder, tanto no poder executivo, legislativo, judiciário. Os atos desses poderes da administração devem ser fiscalizados, devem ser aí controlados. Então, quando a gente fala de controle, é exatamente isso. É como que os atos da administração são controlados. E, entendendo isso, nós podemos falar aqui que controle da administração pública, pessoal, é um gênero do qual decorre algumas espécies. A administração pública pode e deve ser controlada e de forma administrativa, legislativa ou judicial, ok? Como que acontece esse controle dessas três formas? Dentro do controle administrativo, você vai entender que esse controle administrativo, ele é sempre interno. A administração, ela pode, os poderes da administração, eles podem controlar os seus próprios atos internamente. E esse é o aspecto, a espécie de controle administrativo. É sempre interno, dos próprios atos. Quando nós falamos da espécie legislativa, nós estamos falando aqui do controle externo. É o poder legislativo exercendo ali a função de legislar e de fiscalizar, controlando os atos da administração externamente
dessa forma, legislando e fiscalizando. Então, é um controle externo. Já o Poder Judicial também é um controle externo exercido pelo Judiciário. Só que o controle judiciário, ele é apenas sobre os aspectos de legalidade dos atos ali da administração. Então, nós falamos ali do controle administrativo, que é um controle interno, que a administração faz dos seus próprios atos. O controle legislativo, ele é um controle externo, exercido ali pelo poder legislativo, e o controle judicial também é um controle externo sobre os aspectos ali de legalidade dos atos da administração, ok? Olha só. Vamos colocar aqui, controle judicial também externo da administração, ok? A responsabilização, né? Pode ser entendida aí, pessoal, como uma obrigação de arcar com as consequências desses atos. Então, a administração realiza atos e existe uma responsabilidade de arcar com esses atos, com as consequências desses atos. Aí que existe aí a responsabilização da administração. Bom, nós podemos dizer aqui que a responsabilização da administração, ela existe no direito brasileiro como uma tríplice responsabilidade. Eu tentando falar aqui, tipo na velocidade 2.0, né? Para a gente conseguir falar tudo que a gente precisa aqui. Mas vamos lá. Dentro do direito brasileiro, essa responsabilização da administração, ela é uma responsabilização tríplice, né? O que quer dizer isso? Existe uma responsabilidade administrativa, civil e penal. Penal é aquela privação da liberdade, né? E restrição de direitos que nós não vamos falar aqui agora. Você vê lá no direito penal, no processo penal. E a civil é o dever de indenizar. Tem característica patrimonial, né? Então, quando nós falamos de responsabilidade civil, nós falamos de danos morais, danos estéticos, danos materiais, ok? E a responsabilidade administrativa ocorre praticamente da atividade funcional. Por isso também é chamada de responsabilidade funcional. Essa espécie pode levar o agente público a sofrer penalidades internas, por exemplo, aí a suspensão e a demissão, ok? Então, nós vamos falar aqui do aspecto civil, da responsabilidade civil do Estado aí pelos atos praticados, ok? Vamos lá. Quais são os aspectos mais importantes aí dentro de controle de responsabilidade? Bom, a Constituição Federal, no artigo 37, fala assim pra gente, no parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, então todas aquelas pessoas jurídicas vinculadas ali à administração, elas responderão pelos danos que os seus agentes causarem nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado aqui o direito de regresso contra o responsável nos casos aí de culpa e de dolo. Esse parágrafo, ele deve ser estudado, gente, em 2 etapas, ok? Por quê? Primeiro, nós falamos aqui da responsabilidade. É essa parte aqui, ó. Depois, nós falamos aqui do direito de regresso, que é nos casos de dolo e culpa. É essa parte aqui, tá bom? Nós vamos falar do direito de regresso aqui, ó. Então, quando nós falamos da responsabilidade do Estado sobre os atos, existe uma regra de que essa responsabilidade do Estado para com a vítima, quem sofreu ali as consequências daqueles atos, ela é uma responsabilidade objetiva, tá bom? Não depende da vítima provar culpa ou dolo do agente público, né, que é quem realiza ali os atos, não precisa, nessa responsabilidade objetiva, que é a regra, não depende aqui, ó, não depende de dolo ou culpa. É apenas necessário se provar a conduta
é apenas necessário se provar a conduta, o nexo causal e que o agente estava em exercício de sua função. Então, a ação, ela pode ser lícita ou ilícita. Houve uma conduta do agente público? Houve. É necessário se provar que houve uma conduta do agente público. Pode ser lícita ou ilícita. Ele agiu. É necessário provar que ele agiu. E essa ação teve nexo, né? A conduta do agente que causou aquele dano. Então, o nexo de causalidade existiu ali também. A conduta do agente que causou o dano, né? Então, é necessário se provar a conduta, né? Que houve conduta lícita ou lícita e que essa conduta é que deu causa àquele dano, beleza? E também é necessário se provar que o agente estava ali em exercício da função. Joia? Em regra, então, responsabilidade objetiva. A exceção, pessoal, está para os atos omissivos. Então, aqui nós falamos, ó, de atos comissivos, tá? Conduta comissiva. Ação, né? Quando nós falamos de omissão, olha só o que acontece. A omissão, ela está aqui na exceção. Por quê? Nos casos de omissão do Estado, é necessário se provar ali a culpa e o dolo do agente. É necessário se provar que o Estado deveria ter agido para que aquele dano não tivesse ocorrido, entende? Então, nos casos de omissão, a responsabilidade, ela é subjetiva. Tem que provar que o Estado deveria ter agido para que aquele dano não tivesse ocorrido, beleza? Então, regra, responsabilidade objetiva. Não se prova dolo ou culpa. Exceção para os atos omissivos. O Estado não agiu. Nos casos do Estado não agir e a falta de ação do Estado, a omissão do Estado gerou dano, aí prova-se, deve-se provar, né? Dolo e culpa, né? Que aquela omissão realmente foi dolosa ou culposa e que gerou aquele dano, ok? Exceção, responsabilidade subjetiva. O direito de regresso. Pessoal, o direito de regresso incide na relação do Estado com o agente público. Bom, nos casos em que o agente agiu com dolo ou culpa, o Estado pode mover uma ação que chama ação de regresso contra esse agente para que o agente venha pagar, se responsabilizar pelo custo que o Estado teve com aquele terceiro que foi atingido pelo fato. Então, olha só, incide na relação do Estado com o agente público. O agente que agiu com dolo ou culpa, o Estado poderá mover uma ação aí de regresso contra ele para ser restituído, né, do valor pago, dos valores pagos. Dos valores pagos pelo dano, ok? Dos valores pagos pelo dano. Essa responsabilidade do agente ali para com o Estado, ela é subjetiva. Então, o Estado pode cobrar do agente público, né, de forma regressiva, os valores que ele dispensou ali na ação, né, de danos morais, de danos materiais, contra aquele terceiro, né, em favor daquele terceiro, na verdade, que moveu ali a ação objetiva, responsabilidade objetiva contra o Estado. Essa responsabilidade do agente para com o Estado, ela é subjetiva. O próprio parágrafo 6º fala lá, ó, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aí sim, na ação de regresso, deve ser provado ali o dolo e a culpa do agente, ok? Para que o Estado seja indenizado ali, né? Restituído ali dos seus valores, o Estado deve provar que o agente agiu com dolo ou culpa naquele momento, ok? Olha só, como que isso pode aparecer aí na sua prova? Sobre responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que nós queremos a alternativa correta. Então,
Para caracterizar a responsabilidade objetiva do Estado, nós queremos saber responsabilidade objetiva. Bastam a comprovação do dano e a ocorrência de um fato administrativo. Gente, tá errado. Por quê? Nós precisamos do dano, da conduta, do nexo. Lembra que existe o nexo causal? Então, nós precisamos de se provar tudo isso. Eu e minha gripezinha aqui, né? Bom, olha só. O que a letra B nos fala? O Estado somente responde civilmente pelos atos comissivos. Vamos marcando aí os aspectos, as palavras importantes da questão. O Estado somente responde civilmente pelos atos comissivos, quer dizer, a responsabilidade objetiva, por ação, que causarem danos, sejam esses morais ou materiais. Somente responde por danos morais ou materiais? Também não, né, pessoal? Os atos comissivos, o Estado responde por qualquer dano que acontecer, estético, moral, material. De acordo com a Constituição da República Federativa, o Estado responde civilmente pelos atos praticados pelos seus agentes, até aqui certo. Assegurado o direito de regresso contra o responsável pela causação do dano somente nos casos de dolo. Errado também, porque nos casos de culpa também há direito de regresso, ok? Culpa, dolo ou culpa, tá bom? Dolo ou culpa. Então, nós temos aqui errado também. As pessoas jurídicas concessionárias de serviço público respondem civilmente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo essa responsabilidade objetiva. Certíssimo, pessoal. As concessionárias de serviço público, elas são prestadoras de serviço público. Então, todos, até as de serviço privado, que exercem, né, função pública, responde, as concessionárias de serviço público respondem também, objetivamente, como regra. Nós temos aí nosso gabarito, a letra B, ok? Então, nós ficamos por aqui, pessoal. E eu espero aí ter marcado pontos importantes e te dado dicas importantes aí para a sua prova, tá joia? Corre lá na plataforma e veja a aula na íntegra, né? Bem aí específico, e também acesse lá as nossas questões para que você fique ainda mais apto aí a acertar as questões e não ser dilubriado, enganado aí pela banca, tá bom? Bom, tem outros conteúdos aí no seu edital, como atos e poderes, mas você consegue ver isso lá na nossa plataforma de forma mais específica e com bastante aprofundamento aí, tá bom? Para o que você precisa. E são aí top 5, né? Poderes, atos, sempre caem aí nas provas. Bom, um abraço, tchau, tchau e até a próxima.